Fala, Léo. Como é que você tá, cara? E aí, professor Joia, Belezinha? Então, Léo, bora beleza? aí fazer a nossa prévia, né? Você vai apresentar agora aí no dia 22. Então a gente vai fazer uma prévia aqui do trabalho de conclusão de curso, né, do aluno Leonardo Rabelo e Silva. O intuito é deixar esse material aqui gravado e disponível no YouTube do grupo, para outros alunos que quiserem reproduzir o trabalho. Então, desde já deixar os parabéns, Léo, aí pelo seu trabalho. Trabalho Obrigado. intitulado aí Revisitando a Bobina de Helmholtz, projeto de construção de um par de bobinas com operação até 25 Gauss. É um trabalho aqui realizado no campus Janaúba, da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. É um aluno do curso interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. Então, Léo, faz a sua apresentação aí, simulando, né, a sua apresentação do TCC, que vai em média de 20 minutos. Beleza, Léo? Contigo aí. Beleza. Bom, então, hoje nós vamos revisitar o tema aí da bobina de Helmholtz, com um projeto e construção de um par de bobinas com operação de até 25 Gauss. Primeiramente, vamos definir como vai ser apresentado esse trabalho. Vai ser dividido de uma maneira que vai ter uma introdução, e na introdução vai ser uma definição sobre o que é uma bobina, as motivações e as justificativas que levaram à construção do projeto e os objetivos que temos com ele. Depois vamos fazer um referencial teórico apresentando os conceitos básicos do magnetismo, a lei de Biot-Savart e o campo magnético de uma bobina de Helmholtz. Depois vamos passar uma visão geral da metodologia e depois vamos fazer a metodologia e resultados. Vai ser apresentado primeiro o método e depois o resultado encontrado, sequencialmente. E após isso, vamos fazer uma conclusão e as considerações finais e perspectivas futuras acerca do trabalho. Primeiramente, o que é uma bobina de Helmholtz? A bobina de Helmholtz é um sistema onde tem duas bobinas idênticas, e elas estão separadas entre si pela mesma distância que seu raio. A corrente que passa entre as duas bobinas também é a mesma, possui mesmo sentido, mesma intensidade e mesma direção. Com essas características, a bobina consegue trazer algumas características, na verdade, que são a produção de campos magnéticos uniformes, de baixa intensidade e baixa frequência. Com essas características, ela tem algumas aplicações, algumas diversas. Vou citar algumas, como a medida experimental do campo geomagnético, a aferição da magnetorresistência de determinados materiais, calibração de gaussímetros, desmagnetização de pequenos materiais ferromagnéticos e também aplicações em estudos de biomagnetismo. Esse último foi uma das motivações que levou à construção desse trabalho, que foi o interesse do grupo Lesma em estudar o comportamento de fungos na presença de um campo magnético. E também o desenvolvimento do equipamento serve como uma utilidade no ensino lúdico de física. Como os objetivos, temos o objetivo geral de projetar e construir uma bobina para obtenção de campos magnéticos uniformes com intensidade na faixa entre 1 e 25 Gauss. Mais especificamente, nós vamos apresentar uma revisão teórica sobre a bobina, modelar matematicamente a expressão do campo magnético da bobina de Helmholtz, projetar e construir a bobina com capacidade de produzir os campos na faixa entre 1 e 25 Gauss e utilizar a bobina de Helmholtz para calcular o campo magnético horizontal da Terra no campus de Janaúba. Esse último objetivo tem como intuito validar a construção da bobina. Primeiramente, os conceitos básicos do campo magnético. A gente vê aí na figura 2 uma carga elétrica. Essa carga encontra-se em movimento. E toda carga elétrica em movimento, ela gera um campo magnético. O sentido e a direção desse campo vai ser determinado pela regra da mão direita, onde que todos os demais dedos, exceto o polegar, vão estar em volta da carga e o polegar aponta o sentido e a direção do campo. Uma forma de expressar também o magnetismo é através dos ímãs permanentes, através das linhas do campo magnético. Cada linha representa um ponto onde o campo se encontra e representa a área onde o campo está atuando. A tangente em cada ponto da linha indica o vetor do campo magnético e a distância entre as linhas indicam o quão intenso é o campo naquele ponto. Quanto mais próximas as linhas, mais intenso será o campo. Quanto mais afastadas, mais fraco será o campo. Para calcular a intensidade do campo
do campo magnético de maneira matemática, nós temos a lei de Biot-Savart, e ela pode ser utilizada em diversas geometrias. Aqui ilustrado nessa figura é um fio condutor, um fio infinito, de um comprimento, e a expressão matemática para a intensidade do campo magnético em um certo ponto distanciado desse fio, é dada pela expressão apresentada na tela. Para o intuito do nosso trabalho, é ideal que se calcule a expressão matemática de uma espira, já que a bobina de Helmholtz é composta por várias espiras, e a expressão matemática para um campo magnético em um determinado ponto P, distanciado de uma espira, está apresentada na tela. Nessa figura, a gente pode notar que o fluxo do campo vai ser somente em Bx, já que se a gente for imaginar infinitos elementos de carga em toda a simetria da bobina, nós vamos notar que cada par do elemento de carga vai fazer com que anule-se a componente y, já que eu vou ter uma componente y para cima, uma componente y para baixo, as duas de mesma intensidade, e elas vão acabar se anulando. O que não acontece em x, já que as componentes dos elementos de carga em x vão estar todas no mesmo sentido. Para determinar matematicamente qual é a intensidade do campo magnético da bobina de Helmholtz, a gente usa o princípio da superposição. Em um determinado ponto P, entre as duas bobinas, a influência do campo magnético ali será a soma dos dois campos das bobinas. Então, dessa maneira, a gente pode só pegar a expressão anterior e fazer uma soma entre elas, e de maneira que a gente obtém a fórmula do campo magnético total ali naquele ponto, expressado aí na tela. Bom, agora eu vou passar uma visão geral da metodologia de como foi feito esse trabalho. Primeiramente, foi feita uma revisão bibliográfica. A partir dessa revisão, a gente construiu o primeiro protótipo. Esse protótipo foi construído na disciplina de fenômenos eletromagnéticos, no ano de 2019. E, através dele, a gente tinha o intuito de determinar a componente horizontal do campo magnético terrestre. Após ele, a gente fez uma prototipagem para construir um segundo equipamento mais robusto, esse já neste trabalho, e nele a gente fez uma modelagem tridimensional, uma simulação computacional para a gente determinar os parâmetros, se era realmente o que a gente queria. Depois disso, concluído, a gente construiu o protótipo e realizou também a determinação do campo para validar ele, e após isso, fizemos os resultados das discussões. Agora eu vou apresentar primeiramente a metodologia usada e depois o resultado dela. Bom, no protótipo 1, a gente construiu um protótipo com um raio de 5 centímetros, com 80 espiras, duas bobinas de 80 espiras, os fios tinham bitola 24 AWG, e uma corrente máxima que passava por eles foi de 800 mA. Com esse protótipo, a gente conseguiu uma intensidade magnética máxima de 11,5 Gauss. Para validar ele, a gente utilizou do experimento da determinação do campo magnético da Terra, e esse experimento consiste em posicionar uma bússola no centro entre as bobinas. Primeiramente, as bobinas vão estar desligadas. Então, a bússola se comportará como apresentado na imagem A. Ela vai se orientar somente para o campo magnético terrestre, se orientando para o norte. Quando aplica-se uma corrente nas bobinas, vai causar uma deflexão na agulha da bússola, pois agora, além dela estar se orientando para o vetor do campo magnético terrestre, ela também se orienta para o vetor do campo magnético da bobina. Dessa forma, a orientação dela será dada pela soma vetorial desses dois vetores, e vai ser determinado, assim, o campo magnético terrestre, através da deflexão da agulha da bússola, onde o campo magnético terrestre vai ser igual ao campo magnético produzido pela bobina, que essa intensidade a gente conhece através da fórmula apresentada anteriormente, sobre a tangente da deflexão da agulha da bússola. E essa deflexão a gente pode medir pelo próprio transferidor que a bússola possui. Para realizar esse experimento, a gente utilizou o protótipo 1. Primeiramente, foi conectado a ele uma fonte ATX, somente para averiguar se o comportamento dele estava como previsto, se ele estava funcionando bem. Só que foi notado que, para realizar esse experimento, a gente tinha necessidade de variar a corrente na bobina. Dessa forma, foi preciso utilizar uma fonte ajustável.
Aí nessa fonte ajustável, a gente conectou a bobina e na bobina a gente posicionou a bússola no centro espacial. Só que com um detalhe, na imagem A, a gente vê que a bússola está na base da bobina. Aquele ponto que ela está colocada não é o ponto de uniformidade do campo, já que o ponto é no centro, nas três dimensões, tanto em X, em Y e em Z. Então, dessa maneira, para a gente colocar a bússola exatamente no ponto central da região de uniformidade da bobina, utilizou-se um copinho plástico, posicionou o copinho sobre a base e a bússola em cima do copinho. Como o copinho é plástico, ele não vai causar aí nenhuma divergência no campo produzido pela bobina. Porém, dessa forma, a gente encontrou o campo magnético da Terra, porém com um valor não esperado. Algumas divergências ocorreram. Acredita-se que pelas dimensões da bússola, como a gente pode notar aqui no slide anterior, a bússola possui dimensão de 6 centímetros. É um pouco maior do que o raio entre as bobinas. Então, a gente acredita que a agulha da bússola estava sofrendo influência não só do campo uniforme produzido pela bobina, mas também por um campo externo. Isso acabou fazendo com que as medidas não fossem fiéis, dando alterações nos resultados. O esperado era encontrar em torno de 0,19 Gauss, e através de uma média de todas as deflexões que a gente fez, encontrou-se 7,55, valor bem discrepante em relação ao esperado. Aí, para o protótipo 2, primeiramente, antes de construir, a gente realizou uma simulação para ter certeza de como ia ser o comportamento do campo magnético gerado por ele. E nessa simulação foi feita no software ANSYS Maxwell. Esse software ele usa uma malha de elementos finitos para calcular o campo e ele recebe alguns parâmetros. Não são todos os parâmetros que estão apresentados aqui, são diversos. Existe um manual a ser seguido para conseguir simular o campo, mas alguns dos mais importantes é a associação do material ao objeto, a forma do objeto, que a gente escolheu cilindros, eles são comumente usados para representar espiras, para facilitar a computação gráfica, já que muitos elementos cilíndricos, vários, causaria um peso muito grande para ser processado. Então, é utilizado um cilindro e determina a espessura dele para aproximar, assim, com o número de espiras. Definimos 14,36 milímetros, que vai ser mais ou menos a espessura real da bobina construída. Um raio de 130 milímetros, esse raio é realmente o raio da bobina real, e foi aplicado nos dois cilindros a densidade de corrente de 1,81 vezes 10 a sexta ampere por metro quadrado. Foi aplicado esse parâmetro de densidade de corrente e não de corrente, pois a versão que a gente utilizou foi uma versão estudante, ela possuía algumas limitações e não permitia aplicar diretamente a corrente e o número de espiras. Então, para contornar esse problema, a gente utilizou a densidade de corrente total que percorreria em cada fio e atribuiu nos cilindros de maneira a conseguir simular basicamente quantas espiras vai ter os nossos cilindros. Aí, já apresentando os resultados dessa simulação, foi plotado 3 gráficos. O primeiro é o gráfico A, que mostra o mapa da intensidade do campo magnético. Ele está no plano na região de uniformidade da bobina, e a gente pode notar que no espaço entre elas, o campo se encontra bastante uniforme. Podemos ver que há variações ao redor dela, mais próximo ele é um pouco mais intenso, depois ele acaba se enfraquecendo, mas um pouco mais longe ele também se intensifica um pouco, mas dentro da região dos dois cilindros, ele é extremamente uniforme e possui intensidade igual à esperada pela teoria, de 25,24. Pela teoria era 25,9. Esse pequeno erro aí pode ser resultado da versão estudante, da limitação que nós temos. Também foi feito um gráfico das linhas do campo magnético, assim como temos as linhas do campo do ímã, apresentado anteriormente, também temos da bobina. A gente pode ver que todas as linhas são bem próximas e seguem o mesmo sentido, representando bem a uniformidade do campo, mas à medida que ela se afasta da bobina, a gente pode ver que as linhas se espalham, de maneira que aí já não é mais uma uniformidade. E o último gráfico a ser plotado é os vetores do campo. Podemos notar também a uniformidade do campo através dos vetores, já que todos eles estão basicamente paralelos e possuem o mesmo tamanho, ou seja, possuem a mesma intensidade.
mas pode ser notado também que à medida que vai se aproximando da área exterior da bobina, os vetores vão receber uma angulação. Essa angulação aí já deixa de ser uniforme. Porém, dentro dos cilindros, a gente percebe ali que todos eles estão bem paralelos. Após a simulação, já com os parâmetros definidos, a gente projetou as peças que iriam compor a estrutura da bobina. Ao todo foram modeladas 8 peças, são apresentadas nessa imagem. Em verde, nós vemos uma trava e uma base para fixar e garantir o espaçamento entre as duas bobinas, já que, como foi dito, elas têm que estar distantes pela mesma dimensão do seu raio, então é necessário que isso seja garantido, para isso que construímos a base e uma trava. Para poder estudar um objeto no ponto central entre as bobinas, construímos uma mesa, ela é composta por uma bandeja e 2 hastes. A bandeja possui um furo, pois para o projeto pretendia-se estudar um fungos, né? E eles eram colocados em uma placa de Petri de diâmetro de 10 centímetros. Então, esse diâmetro é bem maior do que o furo da bandeja e não vai causar nenhum impacto. Foi projetado 2 cilindros para auxiliar no enrolamento dos fios, já que eles foram feitos de maneira manual, e também uma plataforma de fixação para poder dar maior robustez ao equipamento, para ele não ficar tão frágil e tão sujeito a quedas. Após a modelagem das peças, fizemos uma simulação da resistência mecânica dela. Foi feita uma simulação apenas nas áreas de maior interesse, que são a área da bandeja, a área onde os suportes vão ser apoiados e a área onde os fios serão enrolados. Na bandeja foi distribuída uma força igualmente de 5 newtons. Essa força, para o nosso projeto, já é uma intensidade muito elevada, então não foi projetado que ele sofra uma força maior do que isso. Da mesma forma, para os apoios do suporte de enrolamento e para onde os fios serão enrolados, foi distribuída igualmente entre a área uma força de 20 newtons. Os resultados da simulação de resistência mecânica foram satisfatórios. Na figura, a gente pode ver na parte A uma análise da deformação. As regiões que sofreram maior deformação no cilindro foi ali em laranja, a gente pode ver, e foi uma deformação de 0,001594 milímetros. Então, é uma deformação muito pequena e considerando também que é uma força muito maior do que vai ser aplicada no caso real. E da bandeja, da mesma forma, teve uma deformação um pouco maior, mas também muito irrelevante, de 0,35 milímetros, não vai causar nenhum impacto à estrutura. E o software também gera um coeficiente de satisfação que ele nos dá qual é a estabilidade da estrutura. E tanto o cilindro quanto a mesa atingiu o coeficiente máximo. Após feita a simulação e a modelagem das peças, foi escolhido fazer elas impressas no material PLA. Em A, a gente tem os cilindros de enrolamento, eles foram impressos em uma empresa particular, pois era necessário fazer isso, já que nós tínhamos um prazo para concluir o projeto e era necessário iniciar o processo de enrolamento dos fios. Já na imagem B, temos as peças impressas também em PLA, porém, dessa vez já foram impressas no Laboratório de Engenharia de Materiais da UFVJM, aí já foi sob o controle do autor e todas as peças apresentaram uma homogeneidade na resolução. Já a plataforma, a gente não escolheu fazer ela impressa, pois primeiro que as dimensões dela eram muito superiores à da mesa, e o intuito dela era dar maior robustez. Então, é necessário um material um pouco mais resistente. Então, a gente utilizou madeira e para compor seu volume interno, utilizou uma folha de isopor. Aí modelamos ela para caber a base central e o suporte de enrolamento. Nessa figura em A, a gente vê qual era o resultado esperado, o modelo virtual esperado, e qual foi o resultado obtido após a construção. Podemos notar aí que ficou bem semelhante ao esperado. Para a validação do protótipo, também utilizamos a mesma medida, o mesmo experimento do protótipo 1, porém agora a gente já pode notar que a dimensão da bússola é muito inferior à dimensão dos cilindros. Então, a região de uniformidade do campo é muito maior do que a dimensão da bússola.
Logo, ela vai ser influenciada somente, quase que somente, né, pelo campo magnético da Terra e pelo campo magnético das bobinas. Aqui já temos um vídeo explicando como foi feito o processo. Ligado às bobinas foi uma fonte de tensão ajustável, e entre a fonte e as bobinas colocamos um multímetro para aferir a intensidade da corrente, e podemos notar ali que quanto maior a intensidade da corrente, maior a deflexão da bússola. À medida que eu vou variando a intensidade da corrente, a bússola vai variando também ali sua deflexão. Então, dessa maneira, a gente realiza várias deflexões diferentes, com várias intensidades diferentes, faz uma anotação dos dados e calcula uma média. Através dessa média, a gente obtém o campo magnético terrestre. Foram feitas 5 vezes o processo, com 8 dados. A tabela apresentada é uma tabela geral da média de todos os dados, e o resultado final encontrado foi 1,84 vezes 10 a menos 1 Gauss. Já é o esperado pelo NOAA, que é um site que nos diz qual é a intensidade magnética em qualquer local da Terra. Ele pode ser acessado no link ali disponível, e o esperado por ele é 1,97 vezes 10 a menos 1 Gauss. Aí já apresentou um erro de 6%, já foi considerado bastante satisfatório, bem mais satisfatório do que o protótipo 1, e também foi feita após isso uma análise de uma regressão linear. Através dos dados dessa tabela, construímos um gráfico, e em cada ponto, um gráfico de dispersão, e fizemos a regressão linear. Através da regressão, a gente pode notar que o coeficiente A ele vai representar a intensidade do campo magnético terrestre. Esperado pelo NOAA, novamente, é 1,97 vezes 10 a menos 1, e através dessa análise a gente encontrou 1,7 vezes 10 a menos 1 Gauss, um erro aí de 14%, que também foi considerado satisfatório. A conclusão e as considerações finais. Bom, esse protótipo 1 se mostrou bastante funcional, porém a validação experimental não foi satisfatória, muito em vista do que a gente comentou, da dimensão da bússola ser superior do que a região de uniformidade do campo produzido pelo protótipo 1. A simulação e a modelagem se mostraram bastante eficientes. A validação experimental no protótipo 2 foi satisfatória, tanto na análise das médias quanto na análise da regressão. E o método das médias se mostrou mais preciso em relação ao método da regressão linear, porém, tem um detalhe que o método da regressão linear pode ser o mais fiel, já que ali nas médias, as tabelas originais apresentaram algumas discrepâncias, algumas discrepâncias em relação ao esperado. E as perspectivas futuras, nós temos o desenvolvimento, a compra de uma fonte de tensão variável com capacidade superior a 3 amperes, já que foi o projetado para a bobina do protótipo 2, porém ela não foi testada nessa intensidade, já que no campo não temos nenhuma fonte que seja capaz de entregar essa quantidade. O desenvolvimento, a compra de um medidor de campo geomagnético, para podermos ali ter com certeza qual a intensidade do campo produzido pelas bobinas, a caracterização do campo experimental na região entre elas, caracterização das bobinas em relação à corrente elétrica máxima suportada, a utilização dela em sistemas biológicos e a aquisição de uma bússola com dimensões compatíveis com o protótipo 1. Aí, em seguida, a gente realizaria uma nova etapa experimental para validar o protótipo 1. As referências bibliográficas realizadas nesse trabalho. E é isso. Muito obrigado por terem assistido a minha apresentação.